Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 15, do versículo 36 ao capítulo 16, versículo 10. Esse texto nos mostra como Deus direcionou a igreja para a Macedônia, que será a primeira região da Europa, na verdade, a primeira região do mundo ocidental a ser intencionalmente evangelizada. Mas não foi um caminho fácil, nem mesmo um caminho planejado pelos cristãos ou pela igreja. Foi um caminho direcionado pelo próprio Deus. Essa jornada ela começa na igreja de Antioquia, na Síria. Ali, Paulo e Barnabé estavam planejando a sua segunda viagem missionária. Só que Paulo e Barnabé se desentenderam. Eles tiveram um sério desentendimento acerca dos planos dessa viagem. Barnabé queria levar Marcos junto com eles e Paulo não concordava. Marcos tinha sido companheiro deles durante a primeira viagem missionária. Só que no meio dessa viagem, no meio da missão, Marcos jogou tudo para o alto e voltou para casa. O texto não diz por que Marcos fez isso. O ponto é que Paulo não aceitou isso muito bem. Isso ficou entalado na garganta de Paulo. De modo que agora, ao planejar essa nova viagem, Barnabé queria dar uma segunda chance a Marcos. Porém, Paulo não achava correto levar quem havia desistido na primeira viagem. Então, olhando esse desentendimento, a gente pode perguntar quem estava certo, quem estava errado. Bem, antes de mais nada, podemos afirmar que Paulo estava errado. Ele errou porque não deu ouvidos a Barnabé. Barnabé era uma espécie de mentor espiritual dele. Passos importantes na vida ministerial de Paulo aconteceram por causa de Barnabé. Barnabé abriu portas a Paulo. O que Barnabé estava pedindo também não era muito, dar uma segunda chance a alguém que não foi firme o suficiente na primeira jornada. Paulo até poderia estar certo em relação a João Marcos. Todavia, ele deveria ter considerado com atenção e carinho o pedido de Barnabé. Isso nos remete ao princípio espiritual que está no livro de Provérbios. Existe sabedoria na multidão dos conselheiros. É sinal de maturidade espiritual ouvirmos pessoas espiritualmente sérias, gente que se importa com a gente. É um forte indício de que estamos tomando uma direção equivocada quando a gente não compartilha com ninguém, ou quando todos os nossos conselheiros nos aconselham o contrário. Um importante princípio espiritual do cristianismo é termos conselheiros, pessoas com as quais a gente se aconselha, pessoas para nos ouvir, orar com a gente e nos ajudar a encontrar caminhos, amigos, irmãos, líderes espirituais. Podemos dizer que viver o reino é sempre viver em equipe. Ser cristão, ser igreja, é viver em equipe. Naturalmente, não estamos falando aqui de você perguntar o tempo todo para qualquer pessoa todas as coisas que você tem que fazer na sua vida. Há momentos, porém, de impasse, dúvidas, decisões a serem tomadas. Seguir sozinho, sem ouvir ninguém, ou desconsiderando a opinião de todos ao seu redor, é um forte indício de uma direção equivocada. A questão não é quantas pessoas você vai ouvir, mas você parar para ouvir as pessoas certas. E de mais a mais, ainda que você esteja certo, conversar, ouvir a opinião de outros, orar junto, não vai te atrapalhar. Se não te fizer mudar o caminho, ao menos te dará mais segurança em seguir esta direção.
Pare, pense. Não será um momento de você procurar alguém para conversar sobre isso que está no seu coração? Alguém para te ouvir? Alguém para orar com você? Não necessariamente alguém para concordar com você, mas alguém para te ajudar a ter uma visão mais ampla, espiritualmente falando, dessa questão. Talvez seja a hora de você dar um passo nessa direção. Paulo deveria ter dado ouvidos a Barnabé, não fez. Foi um deslize, um erro. Mas há um outro problema na atitude de Paulo: o seu rigor. Às vezes, somos rigorosos demais com o outro, simplesmente porque usamos a mesma regra da nossa vida para medir as pessoas. Ora, Paulo era alguém que se entregou para o reino de Deus 200%. Paulo enfrentou em sua caminhada inúmeros problemas e adversidades, mas nada disso foi impedimento para ele servir a causa do Evangelho. De modo que a régua de Paulo, em termos de entrega e compromisso com o reino, era uma régua altíssima. De acordo com essa régua, Marcos foi reprovado. E aqui é justamente o ponto de divergência, pois Barnabé estava olhando para Marcos na perspectiva da graça. E nessa perspectiva, Marcos poderia ganhar uma segunda chance. Paulo estava usando a sua medida, por isso ele estava errado. Pense um pouquinho. Qual é a régua que você tem usado para medir os outros? Não podemos nos esquecer que somos medidos por Deus com a régua do Evangelho, a régua da graça. Aí reside o nosso problema. Queremos que Deus meça a nossa vida, meça a nossa espiritualidade com base na régua do Evangelho, mas queremos medir o outro de acordo com a nossa régua de justiça, o que nós consideramos certo ou errado. Somos rigorosos com os outros e queremos a graça para a gente. Já imaginou? Se Deus usasse a mesma régua que você usa para os outros para medir a sua vida? Reflita um pouquinho sobre isso. Será que você não está sendo rigoroso demais com as pessoas ao seu redor? Talvez até rigoroso demais consigo mesmo? Será que não é o momento da graça de Deus temperar suas exigências para com as pessoas, inclusive a sua própria autoexigência? Agora, vale a pena ressaltar que, apesar de todos os erros e falhas, Paulo foi uma pessoa usada por Deus de maneira incrível. Paulo foi apóstolo, teólogo, pastor, missionário, plantador de igrejas, um líder incomparável, mas ser humano, como eu e você, podia errar e errou, e como ele errou, nossos líderes erram. Por isso esse texto está na palavra, para nos ensinar que pastores, presbíteros, líderes espirituais também erram. E nós devemos aprender a olhar com graça para os nossos líderes. Tratar quem está à nossa frente com a mesma graça que eu trato o meu irmão e, na verdade, como eu desejo ser tratado. Veja você que o tempo e a graça de Deus trabalharam o coração desses irmãos. Eles erraram, Paulo errou, mas aproximadamente 10 ou 12 anos depois, ao escrever as cartas aos Colossenses e a Filemon, vamos encontrar Paulo mencionando Barnabé e Marcos como integrantes da sua equipe de trabalho. A reconciliação aconteceu. Na segunda carta a Timóteo, Paulo diz que deseja ter Marcos ao seu lado, pois considera Marcos extremamente útil ao ministério. Deus quebrantou o coração de Paulo. Como está o seu coração em relação às pessoas? Será que não é tempo de quebrantamento, perdão, reconciliação? Onde a graça de Deus atua, todas essas coisas maravilhosas acontecem. Porque o reino de Deus é mais importante que as nossas questões pessoais. E no reino de Deus, Deus usa
pessoas rigorosas como Paulo, amáveis como Barnabé e instáveis como Marcos. Pessoas com seus defeitos e fraquezas, gente como eu e você, aos pés de Jesus, sob a ação do Espírito, somos úteis ao reino de Deus. Agora, queria te convidar a olhar esses mesmos acontecimentos sob o ângulo de Barnabé. É provável que, no lugar de Barnabé, eu e você ficaríamos muito tristes com Paulo. Paulo foi duro com o camarada que o acolheu, que o abraçou, quando ninguém queria fazê-lo. A última pessoa do mundo que Paulo podia magoar era Barnabé. Então, é provável que Barnabé tenha ficado mexido com essa história. Mas nesse cenário de decepção, Barnabé teve virtudes. Em primeiro lugar, ele foi coerente na graça. A mesma graça com a qual anos antes ele tinha agido com Paulo, agora ele age com João Marcos. Barnabé, anos antes, acolheu Paulo com graça, deu a ele uma chance quando todos desconfiavam da conversão de Paulo. E essa mesma graça levou Barnabé a dar uma segunda chance a Marcos. O tempo não tirou a graça do coração e dos olhos de Barnabé. Será que o tempo tem tirado o brilho da graça de Deus do seu coração, dos seus olhos? Em segundo lugar, Barnabé não pendeu para o lado mais forte. Era muito mais fácil para ele seguir com Paulo e abandonar Marcos. Paulo já era um líder famoso, Marcos não era ninguém, mas Barnabé ficou do lado de João Marcos, ainda que isso significasse romper com Paulo. Em terceiro lugar, Barnabé não abriu mão da missão. Se Paulo não queria seguir com ele e com Marcos, Barnabé não ia deixar de fazer a missão só porque Paulo não está ao seu lado. Apesar de toda decepção e tristeza, ele seguiu em frente, pregando o Evangelho, fortalecendo os crentes. Veja, viver o reino às vezes é viver dores. Tomar a cruz, seguir após Cristo. Não existe vida com Cristo sem tomar a cruz. Essa cruz pode ser uma enfermidade, uma decepção, a falta de tempo, a falta de recursos, o cansaço físico, emocional, problemas na família, questões espirituais, tristezas, enfim, seja o que for, não deixe que as dificuldades, sejam elas pequenas ou grandes, se tornem empecilhos à sua caminhada no reino. Mas veja o fruto da ação de Barnabé. Anos depois, João Marcos vai escrever o primeiro livro do mundo a contar a história de Jesus. O Evangelho segundo Marcos, que está aí na sua Bíblia. A primeira pessoa a escrever o Evangelho não foi Paulo, não foi Barnabé, foi Marcos. O mesmo Marcos que abandonou a missão durante a primeira viagem. É lindo, é maravilhoso como Deus usa pessoas diferentes em prol do reino de Deus. Você pode ser esse João Marcos, que em algum momento desistiu da missão, voltou para casa, jogou tudo para o alto. Fique atento. Talvez o Senhor hoje esteja chamando você a voltar, a se engajar novamente. Deus está colocando Barnabés na sua vida para te chamar a uma segunda chance. Por outro lado, talvez o Senhor está te chamando a ser o Barnabé e a lutar pelas pessoas que estão à sua volta. Vivemos um mundo de tanta crueldade e violência. Entramos em contato com pessoas tão corruptas em seus valores que ao nosso redor cresce uma cultura de desprezo à humanidade. Só que o Evangelho vai em outra direção. O Evangelho bíblico, revelado na palavra, reconhece que pessoas são más, capazes de fazer as maiores crueldades, porque elas estão desconfiguradas pelo pecado. Todavia, as pessoas, seja elas quem forem, são e continuam a ser
criação de Deus, trazem a imagem e semelhança do Criador. Deus não colocou sua imagem e semelhança nos animais, nem nas árvores, nem nas pedras, nem nos planetas, mas em pessoas. Os efeitos do pecado na vida humana são muito sérios, mas essa imagem, ainda que desfigurada, não foi apagada. Por isso Deus enviou o seu Filho como um ser humano, a fim de possibilitar a restauração. O Filho de Deus não veio como um anjo, nem como planta, nem como um animal qualquer. A imagem de Deus está em Jesus de Nazaré, 100% humano. Deus gosta de gente. Se você não gosta, esse é um problema teológico. Pessoas são importantes para Deus. Ser cristão, ser igreja é se importar com pessoas, seja elas quem forem. O Evangelho é o poder de Deus que resgata, transforma pessoas. Não existe vida tão destruída pelo pecado que a graça de Deus não possa restaurar. Você, assim como eu, conhece muita gente ruim. Gente que, inclusive, já nos fez mal. Não seremos hipócritas ao afirmar que é fácil se relacionar com todas as pessoas. Nada na Bíblia diz que eu preciso ser amigo de todo mundo. Sabemos que existem pessoas difíceis. É natural que a gente simpatize com algumas pessoas e com outras não. Mas nada disso muda a verdade do Evangelho. E a nossa fé está no Evangelho, não nos nossos gostos e desgostos. Somos chamados a crer em Jesus, exatamente como ele está revelado na palavra, sem tirar nem pôr. Pare por um minuto. Olhe para as pessoas ao seu redor. Pessoas por quem você já orou, já falou do Evangelho, já convidou a ir à igreja. Pense em como o Evangelho pode poderosamente transformar a vida dela, como Deus pode usá-la para a expansão do reino de Deus. Não desista do seu João Marcos. Invista na vida dele. Bem, Paulo e Barnabé se desentenderam, seguiram caminhos diferentes, anos depois se reconciliaram. Tudo isso de uma forma inexplicável. Estava debaixo da soberania de Deus. Deus tinha um propósito, e o propósito era levar Paulo à Macedônia. Paulo, no entanto, não sabia disso. Ele ligou seu GPS, colocou a rota que achava melhor e foi, mas não conseguiu. Tentou ir para um lugar, não deu certo. Tentou ir para outro, também não deu certo. E por que não deu certo? O texto bíblico é claro, porque o Espírito Santo não permitiu. Lidamos aqui com um princípio, um outro princípio, lá do livro de Provérbios. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Planejar não é pecado. Nosso primeiro desafio é apresentar nossos planos ao Senhor em oração. Você já fez isso? Você tem orado por aquilo que você tem planejado? A oração é nosso primeiro freio para empolgação. Não confie em sua avaliação. A partir do momento que estamos em oração, precisamos estar atentos aos sinais da resposta de Deus. Aqui, o Senhor 2 vezes disse não, para depois dizer um sim. Às vezes, Deus fecha portas, ainda que as suas intenções sejam as melhores. Eles queriam pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo os impediu. Alguém poderia dizer, poxa, é o diabo, alguém está em pecado. Talvez se eles fizessem jejum, uma corrente de oração, fossem ao monte, nada disso ia adiantar, porque Deus fechou aquela porta. Você já se sentiu assim? Com a convicção de estar no caminho certo e de repente só vê problemas? Aí você se pergunta, poxa Deus, por quê? A verdade é que na maioria das vezes Deus não explica seus planos. Precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus. Ele é soberano para nos dizer não. E mais ainda, precisamos reconhecer que esse não é cuidado dele para conosco. Ele tem planos maiores que os nossos. Agora, esse mesmo Deus que é soberano para dizer não, apesar da sua glória, da sua soberania, ele se importa com a gente a ponto de nos indicar o caminho que devemos seguir.
Após impedi-los de ir pelo caminho errado, Deus lhes deu a visão da direção certa. Vá à Macedônia. Deus não explicou por que eles não deveriam ir para os outros lugares, mas Deus respondeu onde eles deveriam ir. Nem sempre Deus te dá a explicação, mas Deus sempre te dá a direção. Deus é Pai que não deixa seus filhos ficarem perdidos. Talvez seja tempo de você parar de buscar explicações e prestar atenção na direção de Deus para a sua vida. Deus tem um caminho para você. Esse caminho passa, antes de tudo, em você reconhecer que está perdido. Desistir de estabelecer a rota. Desligar seu GPS. O primeiro passo é entregar os pontos, se render diante de Deus. O segundo passo é reconhecer que a direção de Deus para a sua vida passa por Cristo. Todos os seus planos, projetos, ideias, metas, alvos, sonhos, todas as suas frustrações, desilusões, decepções devem morrer com Jesus na cruz. Tudo isso deve ser crucificado, lavado no sangue do Cordeiro, para que ressuscite. Ressuscite de um modo que tudo esteja submisso ao Senhor. Tudo em você precisa ser crucificado, para que Deus gere uma nova vida na sua vida. Deus responde às nossas orações. A questão é, estamos sensíveis aos sinais de Deus? Estamos obedientes aos sinais de Deus? Paulo e seus colegas, ao entender que o Senhor estava impedindo, não insistiram. E quando entenderam que o Senhor estava chamando, obedeceram. Qual é a porta que Deus está fechando para você, que você está insistindo em abrir? E qual é aquela que Deus está abrindo, que você está insistindo em deixar aberta, deixar fechada? Pense sobre isso. Deus abençoe. Amém.